Muito bem, então hoje nós estamos aqui com um grande amigo meu, Dr. Leozir, um excelente bucomaxilo, uma referência na nossa região, em que eu vou ter o prazer de compartilhar uma conversa que vai me ajudar e tenho certeza que vai ajudar muita gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Leozir, sou cirurgião bucomaxilofacial e vamos conversar um pouco sobre áreas e problemas que estão em ambas as áreas. Muito bem, então vamos começar assim pelo básico do meu dia a dia. Explica pra gente o que é a articulação temporomandibular, o que é uma alteração na articulação, o que é o ATM, o DTM. Me traz um pouco dessa explicação na visão da bucomaxilo, que é para quem a gente referencia esses pacientes. Então a ATM é a articulação temporomandibular e a DTM é uma disfunção temporomandibular, que é a disfunção dessa articulação. Então são articulações que nós temos dos dois lados que fazem a movimentação de abrir e fechar a boca, basicamente. Só que ao redor dessas articulações nós temos músculos, ligamentos, cartilagem, uma série de tecidos importantes que estão envolvidos e fazem ela funcionar perfeitamente e com que os dentes encaixem, engrenem perfeitamente. Muito bem. É interessante a gente também colocar a associação da parte nervosa, né? O nervo trigêmeo é o principal nervo responsável pela sensibilidade da articulação temporomandibular. Então, quando nós temos uma alteração nessa região, ele pode, através de conexões nervosas, principalmente com nervos da região cervical, então também pode causar uma cervicalgia, piorar dores de cabeças que são frequentes na vida do paciente. Tem várias inervações, vários tecidos que são conectados. Então, às vezes, essas inervações, quando tem uma alteração, um processo inflamatório, gera confusão, gera dor. Então, às vezes, o paciente também fica confuso, porque são vários nervos e várias estruturas que passam muito próximo entre elas. Douglas, uma pergunta bastante importante e frequente na minha rotina, né? No dia a dia, qual é a frequência de pacientes que sofrem de dores crônicas de cabeça e se relaciona com alguma alteração na articulação? Muito legal. Então, assim, é muito comum o paciente com dor de cabeça crônica ter uma associação com uma alteração na ATM, né? E muitas vezes os pacientes eles não conseguem fazer essa associação. É quando a gente pergunta que eles falam: doutor, mas tem um estalido. Doutor, mas parece que tem uma crepitação nessa região. E a enxaqueca já está mais do que provado que tem uma associação, principalmente a enxaqueca crônica diária, que são aqueles pacientes que têm dores de cabeça de difícil controle, aqueles pacientes que a gente precisa de várias medicações para controlar, que muitas vezes o problema não é somente a enxaqueca, e sim é uma alteração que está causando um disparo patológico no nervo trigêmeo, que muitas vezes vem da articulação temporomandibular. E não só a enxaqueca, a cefaleia tensional também tem relação. E aí, principalmente quando o paciente tem aquelas alterações mais moderadas, graves da ATM, que vai desencadear uma dor, tensão, muitas vezes até dores no ouvido, recorrentes, também podem vir da ATM. Então quer dizer que algumas alterações na ATM, nos músculos mastigatórios, podem agravar uma cefaleia, uma enxaqueca? Sem sombra de dúvida, e isso é muito frequente. É algo que a gente vê com uma relativa presença no nosso consultório. E aí por isso que a importância de nós estarmos em conjunto, o tratamento multidisciplinar do paciente. No paciente, na casa dele, no dia a dia, o que ele pode perceber de alterado? Quais sinais que ele pode ver? Será que eu tenho uma alteração da ATM? Como que ele pode verificar e procurar o bucomaxilo? Uma boa pergunta, porque é tão frequente e às vezes o paciente, como falei, confunde. Então, sinais importantes que mostram que o paciente pode ter uma DTM. Dor de cabeça nessa região lateral, propagação da região do músculo temporal, ruído próximo do ouvido quando o paciente vai abrir e fechar a boca, dores ou dificuldade em mastigar ou ficar muito tempo com a boca aberta, inchaço, sensação de ouvido entupido, dores dentro do ouvido, limitação de abertura. O paciente vai tentar abrir a boca, chega a um certo ponto ele não consegue abrir. Mudança no encaixe dos dentes. Então são vários sinais que nos mostram que o paciente ele pode perceber que ele pode ter uma alteração, uma DTM. Douglas, nesses pacientes com dores frequentes, quando que é importante eles buscarem ajuda e avaliação do neuro? Muito bem, então vamos lá. Dor frequente sempre deve ser avaliada e investigada. Não tem como uma pessoa ter qualidade de vida
vida e sentir dor, né? Então é fundamental o paciente buscar um tratamento precoce. Quanto mais dor uma pessoa sente, mais o cérebro dela fica sensível a sentir dor. Então eu falo para os meus pacientes, dor puxa dor, ou seja, quanto mais dor eu tenho, mais dor eu tendo a ter. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça frequente que costuma atrapalhar a qualidade de vida dele, costuma atrapalhar o dia a dia dele, é fundamental a gente buscar o tratamento profilático. É fundamental nós avaliarmos a causa dessa dor e tentar encontrar o melhor tratamento de forma individualizada. Cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma causa, cada pessoa tem um motivo dele ter uma dor crônica. Então, não existe uma receita de bolo que trata todos os pacientes, Tem paciente com enxaqueca que a causa principal dele é um bruxismo. Então, cada situação é uma situação, E existem várias outras causas que são além da ATM, que são além do bruxismo, que é o próprio fator genético, muitas vezes o sedentarismo, muitas vezes um fator ambiental, psicológico e até mesmo genético. Então, a gente sempre tem que buscar individualizar cada caso, cada situação, e o paciente com dor crônica, algo que está atrapalhando a qualidade de vida dele, esses casos tem que buscar ajuda o mais rápido possível. E assim, levando em consideração essas possibilidades de tratamento, essas alterações que o paciente pode ter na articulação temporomandibular, quando e quais são as opções de tratamento que o bucomaxilo pode oferecer para os pacientes? Certo. Então, a primeira coisa é a gente faz o diagnóstico da doença. Qual é o problema, qual é o gatilho, qual é a causa daquele problema. Porque a ATM ela tem vários tipos de tratamentos, existem vários tipos de DTMs também. As disfunções podem ser articulares, podem ser musculares, podem ser mistas. Então, a gente identificar a real causa do problema, aí a gente consegue elaborar um tratamento. Nós temos opções de tratamentos que vão desde tratamentos conservadores até tratamentos cirúrgicos. A maior parte dos casos a gente inicia com tratamentos conservadores, com medicações, com fisioterapia, com controle. Tem paciente que tem bruxismo, que tem apertamento, principalmente em momentos de ansiedade. Então, controle desse apertamento, controle desse bruxismo, vão do início do tratamento conservador. Desde o tratamento conservador também nós temos tratamento ortodôntico, porque às vezes o encaixe do dente que não está correto, o deslizamento, ele propaga dor e problema articular. Colocar dente em falta, dentes muito desgastados, tá? Então, são tratamentos relacionados com a cavidade oral. Aí nós temos também tratamentos relacionados com a parte muscular e propriamente dito a articular, que aí envolve às vezes tratamentos com cirurgias pouco invasivas e até mesmo cirurgias um pouco maiores, cirurgias mais invasivas. Bacana. Então, assim como o tratamento da enxaqueca, da tensional, de uma cefaleia crônica, sempre temos que individualizar cada caso. Isso tem que ser estudado. Eu sei que na alteração da ATM, você já me contou que existem 3 tipos de disfunção, que é a mista, a muscular e articular. E aí cada uma tem uma forma específica para ser abordada. Exatamente, porque cada paciente tem que ser individualizado. Essa avaliação tem que ser muito específica para o problema que aquele paciente tem ou pela somatória de problemas. E outro fator importante é que esse tratamento também tem que ser multidisciplinar. Às vezes eu não consigo ter o resultado sozinho se não depender de um colega que também nos ajude. E esse conjunto eu acho que é muito mais efetivo, traz muito mais benefício para o nosso paciente. Bacana. Douglas, quais os pilares do tratamento de dores crônicas, principalmente em tratamento de dor de cabeça? Bacana, vamos lá. Primeiro passo, nós temos que entender a realidade do paciente. Nós temos que entender qual que é o meio que ele está inserido, entender o motivo da dor dele. Então, o mais efetivo, o que eu mais prescrevo no meu consultório são as mudanças dos hábitos de vida. Dor geralmente está relacionado com alguma disfunção e muitas vezes essa disfunção está relacionada a hábitos de vida, o que é muito comum, sedentarismo. Então, a atividade física ela mostra claramente que ela melhora a dor de cabeça, qualquer tipo de dor crônica. Então, melhorar hábitos de vida é fundamental, tá? Melhorar sono, alimentação,
né? E aí a gente tentar identificar se tem alguma outra causa além disso que está causando, que está levando essa dor, como a própria disfunção da ATM, é uma das mais frequentes. O segundo pilar é justamente o tratamento medicamentoso, né? Então aí nós vamos entrar com a medicação específica para cada caso, vamos avaliar o biotipo, a sensibilidade do paciente, o metabolismo desse paciente e aí vamos escolher quais são as medicações que se encaixam no quadro clínico, na realidade desse paciente, tá? Outra coisa fundamental é a gente sempre avaliar também como que está o estado psicológico dele, porque o paciente que tem um quadro mais abatido, uma ansiedade importante, não vai ter uma boa resposta se a gente também não fizer uma abordagem multidisciplinar, né? Então, isso também é fundamental no tratamento dos pacientes. Então, basicamente, é avaliar o estilo de vida dele, reconfigurar o estilo de vida, alimentação, sono, sair do sedentarismo, avaliar medicações. Não tendo uma boa resposta ou o paciente sendo resistente à medicação, tem várias outras opções, toxina botulínica, neuromodulação, enfim, nós temos uma possibilidade grande aí de tratamento para cada paciente. Então, muito obrigado, foi excelente, acho que foi muito elucidativo, não só para mim, para minha realidade no meu dia a dia, mas também os pacientes vão se beneficiar dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. O mais importante é o paciente, né? Receber informação, receber esse contato multiprofissional que estão discutindo em prol do paciente. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente tem estando aqui junto. Isso, eu não tenho sombra de dúvida que o tratamento multidisciplinar, nós nos associando com pessoas de qualidade, pessoas que têm interesse pelo bem-estar do paciente, é o que eles mais ganham com isso e o que nós mais ganhamos com isso, certo? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.